Eu vou te contar um segredo. Um segredo que eu paguei caro para descobrir. Não é sobre ações milagrosas ou um investimento que rende 1000% ao ano. É sobre algo que os milionários não querem que você saiba, mas que eles usam o tempo todo. E a verdade é que se você está assistindo a esse vídeo, provavelmente está cometendo os mesmos erros que me mantinham preso. Eu passei anos buscando a riqueza em lugares óbvios, até que encontrei o tesouro onde menos esperava. E não, ele não era feito de ouro, mas de uma coisa muito mais valiosa. Eu conheci o seu Zé há alguns anos. Ele era um senhor de 70 e poucos anos que passava as manhãs na praça do meu bairro. Ninguém dava muita atenção a ele. Ele usava a mesma calça de sarja de sempre, uma camisa desbotada e andava devagar, como se o tempo já não tivesse pressa para ele. Para a maioria das pessoas, ele era só mais um aposentado, vivendo a vida simples de quem trabalhou a vida toda. Mas eu, por algum motivo, fiquei intrigado com o silêncio dele. Enquanto a gente na padaria discutia as contas no vermelho, o preço da gasolina, o seu Zé só ouvia, com um leve sorriso no canto da boca, como se soubesse de uma piada que só ele entendia. Foi aí que eu me aproximei. Perguntei a ele na lata: "Seu Zé, o que o senhor faz para ter essa paz? A gente aqui está se matando de preocupação." Ele olhou para mim com aqueles olhos cansados e pela primeira vez vi um brilho de algo que eu só tinha visto nos olhos de grandes empresários. A confiança inabalável de quem controla o próprio destino. Ele me respondeu com a voz rouca, quase sussurrando: "Eu não corro atrás do dinheiro. Ele que vem atrás de mim." Essa frase ficou ecoando na minha cabeça. Como assim o dinheiro vinha atrás dele? Eu pensava que era preciso suar, ralar, trabalhar mais de 12 horas por dia, aceitar humilhações para ganhar cada centavo. E o seu Zé me mostrou que eu estava completamente errado. E foi com ele que eu aprendi os 3 segredos que os milionários usam e você não. O primeiro segredo é o mais difícil de aceitar. O seu Zé me explicou que a maioria das pessoas tenta parecer rica antes de ser rica. Elas compram o carro novo, a roupa de marca, fazem viagens caras, tudo para mostrar para os outros que estão bem. E nisso, gastam o que não têm, ou pior, o que poderiam estar investindo. Ele me disse uma frase que virou a chave para mim: "Riqueza de verdade não faz barulho. Ela é invisível." Ele me mostrou que os milionários de verdade não se importam com a aprovação dos outros. Eles não precisam de um carro de lixo para se sentir poderosos, porque o verdadeiro poder está em ter o controle. Eles acumulam ativos, enquanto o resto de nós acumula passivos. Eles silenciosamente plantam sementes, enquanto nós gritamos para o mundo que já temos o jardim pronto. O seu Zé me ensinou a desapegar da aparência e focar na substância. Ele era o milionário mais discreto que eu já tinha conhecido. É fácil falar sobre a invisibilidade da riqueza, mas eu me lembro que naquele momento eu não conseguia enxergar nada além da minha própria vaidade. E o seu Zé sabia disso. Ele me perguntou: "Quantas dívidas você tem que não estão no seu nome, mas estão no seu coração?" Eu não entendi. Ele me explicou que a nossa maior dívida não é a do cartão de crédito, mas a da nossa vaidade, do nosso ego. O medo de ser visto como pobre, de não ter o mesmo carro do vizinho, de não poder frequentar os mesmos lugares. Essa é a dívida que te faz comprar coisas que você não precisa, para impressionar pessoas que não se importam. A dívida oculta. Ela é um buraco negro que suga toda a sua energia, todo o seu potencial de investimento, todo o seu futuro. E o pior, a gente nem percebe que apaga todos os dias com a nossa paz. O seu Zé me fez enxergar que a verdadeira liberdade financeira começa com a libertação desse medo invisível. O segundo segredo foi uma aula de paciência. Todos nós ouvimos falar sobre juros compostos, mas quase ninguém entende a sua profundidade. Nós queremos resultados imediatos, queremos ganhar dinheiro rápido, mas o seu Zé me explicou que a riqueza não é um sprint, é uma maratona. Ele me disse, com os olhos vidrados: "A verdadeira magia do dinheiro não é o quanto você ganha, mas por quanto tempo você deixa ele trabalhar para você." Enquanto eu e a maioria corria atrás de investimentos da moda, arriscando tudo em busca de um retorno rápido, o seu Zé estava tranquilamente comprando seus fundos imobiliários, suas ações de dividendos, reinvestindo cada centavo que recebia. Era um ciclo de prosperidade que crescia em silêncio. Ele não precisava de um grande retorno, ele precisava de um retorno constante. A maioria de nós desiste antes que o efeito bola de neve comece. Os milionários, por outro lado,
entendem que o tempo é o seu maior aliado. Eles se tornam invisíveis, compram ativos e esperam. Simples assim. O seu Zé me mostrou uma analogia que mudou tudo. Ele me disse para esquecer o efeito bola de neve e pensar no efeito neve. A bola de neve desce o morro, mas ela só começa porque já existe neve suficiente lá em cima para formar a bola. Ele me explicou. A maioria das pessoas quer que o dinheiro se multiplique magicamente, mas se esquece de que o primeiro passo é acumular a neve, ou seja, o capital inicial. E isso, ele me disse, é o mais difícil. É a fase da paciência, do reinvestimento constante e silencioso sem esperar um retorno imediato. É a fase em que você faz o que os milionários fazem, mas de forma invisível. Quebra o padrão de gastar tudo o que ganha e quebra o padrão de investir apenas o que sobra. O seu Zé me disse, o milagre não é o dinheiro crescendo, o milagre é você resistir à tentação de gastá-lo. Essa pequena quebra de padrão, de resistir ao prazer imediato, é o que cria a riqueza a longo prazo. O terceiro segredo me destruiu por dentro e me reconstruiu depois. O seu Zé me disse que a maioria das pessoas coloca um preço na felicidade, no carro, na casa, mas nunca na liberdade. A gente gasta a nossa vida inteira comprando coisas que só nos prendem. Um carro de luxo te prende com prestações. Uma casa gigante te prende com contas de luz e IPTU. O seu Zé me confidenciou que anos atrás, quando a esposa dele adoeceu, ele não precisou pedir licença, nem se preocupar com as contas, ele simplesmente estava lá. Tinha a liberdade de escolher, porque o dinheiro dele não estava preso em dívidas, mas trabalhando por ele. Ele me disse uma das coisas mais fortes que já ouvi. Seu dinheiro só trabalha para você se você não tiver que trabalhar por ele. Milionários de verdade não buscam a ostentação, buscam a liberdade. Eles entendem que o maior luxo não é ter, mas ser livre para fazer o que se quer, quando se quer. A maioria de nós troca a liberdade por um salário, e no fim, não tem nenhum, nem outro. Foi nesse ponto que eu entendi o que o seu Zé queria dizer com a dívida da vaidade. Ele me disse que o maior obstáculo para a liberdade não é a falta de dinheiro, mas a inércia. A gente prefere a dor familiar de uma vida endividada e sem perspectiva do que a dor desconhecida de uma mudança. Ele me perguntou, qual dor você escolhe? A de viver uma vida inteira de escassez ou a de fazer o sacrifício hoje para ter a liberdade amanhã? A maioria de nós escolhe a primeira, por medo. O seu Zé me mostrou que a verdadeira liberdade tem um preço, e esse preço é alto. Mas o preço da inércia, da estagnação, é infinitamente maior. É a vida que você não vive, as oportunidades que você não aproveita, os momentos que você não pode ter. Ele não me prometeu uma vida fácil, mas uma vida de escolhas. No dia em que o seu Zé se mudou, ele me entregou um envelope amassado. Dentro havia uma carta curta, com uma caligrafia tremida. Ele sabia que eu era um cara de internet, de números, de gráficos, mas a mensagem dele era para o coração. A carta dizia, meu filho, o mundo é um lugar barulhento. As pessoas gritam sobre seus ganhos, seus carros, suas casas, mas a riqueza de verdade mora no silêncio. Ela mora nas contas que você quita, na tranquilidade de saber que sua família está segura, no tempo que você tem para apreciar um pôr do sol. Lembre-se, o maior dividendo que o dinheiro pode te dar não é em reais, mas em paz. Essa carta, um pedaço de papel simples, se tornou meu relembrete diário de que o jogo financeiro não é sobre ter mais, mas sobre ser mais livre. Eu não sei qual é a sua história. Se você está endividado, se está lutando para pagar as contas, ou se já começou a investir mas não vê os resultados, a história do seu Zé não é sobre ele, é sobre a decisão que ele tomou e que você também pode tomar. É sobre construir uma ponte para o seu futuro, tijolo por tijolo. O primeiro tijolo é o silêncio da vaidade. O segundo é a paciência do reinvestimento. E o terceiro é a coragem de escolher a liberdade, não a inércia. A pergunta não é mais como ficar rico. A pergunta é, para que você quer ficar rico? Se a sua resposta for para ter liberdade e paz, o caminho já foi traçado. Agora só falta você dar o primeiro passo. Depois de meses conversando com o seu Zé, a vida dele mudou de repente. Ele vendeu a casa simples onde morava e me chamou para me despedir. Ele estava se mudando para uma chácara, um lugar com um lago, árvores, e onde ele poderia viver o resto da sua vida em paz. O mesmo sorriso de sempre. Quando eu apertei a mão dele, me atrevi a perguntar, seu Zé, qual era o valor da sua chácara?
Ele deu uma risada de canto de boca e me respondeu: "Não importa o valor, importa que ela está paga. E meu dinheiro, aquele que vem atrás de mim, é o que pagou por ela. Sempre foi assim." Eu nunca mais o vi, mas as lições dele mudaram a minha vida. Esses 3 segredos não são sobre o que os ricos fazem com o dinheiro, é sobre o que eles fazem para o dinheiro. Eles trabalham para ter a liberdade de deixar o dinheiro trabalhar para eles. Você acredita que isso realmente aconteceu? Já viveu algo parecido com isso? Se essa história te tocou de alguma forma, é porque esse vídeo precisava chegar até você. A minha missão aqui é te dar um mapa para que o seu dinheiro também comece a te buscar. Inscreva-se no canal, mas só se você tiver coragem de seguir esses segredos e mudar a sua vida de uma vez por todas.